percebam, o que que tem aqui nessa elaboração desse currículo? Clareza, posicionamento e valor. Forma como eu me comunico, claramente, nitidamente, a pessoa bate o olho no currículo e ela vê todas as informações que são necessárias. Olha, será que essa profissional aqui é a profissional que eu busco? Nossa, ela tem todos esses atributos? Que bacana, vou entrar em contato. Posicionamento, posiciona você como a profissional que você é. Olha, eu tenho valor, né? Eu tenho valor pelo meu posicionamento, pela minha postura, pela minha experiência, pelo meu histórico, pela minha bagagem, pelo meu portfólio. Mas precisa colocar isso de forma estruturada dentro do currículo. Então, eu chamo atenção para as pessoas para isso, principalmente para o mercado da estética, que as pessoas não se preocupam muito. E quando a gente vai fazer a entrevista, aliás, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual que é o ativo mais valioso hoje na vida das pessoas? É o tempo. Então, as pessoas, elas não querem, elas não podem perder tempo. Então, quando a gente coloca um anúncio de uma vaga, divulgação de uma vaga, o que que a gente espera? Que venham vários currículos. O que que a gente quer? Entrevistar o mais rápido possível. Quanto antes eu entrevistar, mais rápido eu tenho a possibilidade de contratar, colocar a pessoa para operar, né, vai desenvolver a função dela e vida que segue, faturamento da clínica, tá? Agora, quando faltam elementos nessa declaração, que é o currículo, o que que acontece? A pessoa já pensa, putz, olha, eu tenho que perguntar isso daqui, eu tenho que perguntar aquilo outro. E às vezes, quando a gente vai entrar em contato com a pessoa, a gente se pega com algumas outras coisas e esquece de perguntar. É natural, tá? É natural. Eu quero deixar bem claro que tudo isso que eu estou passando aqui para vocês é com relação à minha experiência na área da estética, é aquilo que eu preciso de informação na área da estética e que se encaixa exatamente no que o meu público, que são os profissionais da estética, clínica de estética, estão precisando, tá? Então, claro que o pessoal de RH deve ter um direcionamento um pouco mais rebuscado, digamos assim, mas seguindo essas premissas aqui, todo mundo já fica feliz, né? Então, o profissional se encaixa, a clínica acha mais rapidamente. Bom, agora eu quero falar sobre os cargos de liderança. Quando a gente resolve contratar uma liderança, seja uma coordenação, supervisão, gerência, o que que a gente busca, né? Não só que a pessoa tenha ocupado um cargo, mas durante a estada dela neste cargo, quais foram, né, os benefícios que ela trouxe para a empresa, quais foram as experiências, quais foram os planos colocados em prática, como era a gestão da equipe, quantas pessoas, né? Qual foi o número máximo gerenciado, um case de sucesso. Isso é importante colocar no currículo, porque é isso que a gente busca. Então, veja, quando a gente busca uma liderança, mesmo que ela não tenha tido experiência na área da estética, tem algo muito similar, né? Clínica de estética é um negócio e, como negócio, precisa ter uma liderança, uma coordenação que faça o negócio faturar. Então, tem muitas coisas, muitas áreas que se assemelham. O que muda é o serviço, evidentemente. Mas, quando eu quero me candidatar a um cargo de clínica de estética, eu preciso colocar os cases de sucesso. Se eu cheguei à gerência em um dado momento, é porque eu tenho muita coisa lá para trás. Então, essas coisas que foram feitas lá atrás, os cases de sucesso, ou dificuldades que você teve num dado momento e que você resolveu, que você solucionou. Então, isso vai falar, olha, eu preciso dessa pessoa, né? Eu preciso desse profissional, porque isso acontece e costuma acontecer na minha clínica, e ela tem possibilidade de resolver. Então vejam, então esse detalhamento, a gente precisa, não é perder tempo, mas investir tempo na hora de narrar a nossa experiência em cada local por onde passamos, principalmente as lideranças, a área comercial,
ok? Passando aqui para o finalzinho, eu já tenho algumas recomendações, né, para fazer aqui para vocês. Bom, primeiro é que tem um modelo simples, bem simplificado, que basta só preencher, gente. Então, veja esse vídeo, pause, pegue o e-book, imprima, rabisque, invista um tempo nisso. Tenho certeza que vai ser um tempo bem investido. Quando alguém te oferecer uma vaga e por qualquer motivo ela não te agrade, seja gentil, olha isso, e agora são dicas de etiqueta que eu vou dar, tá? Seja gentil e agradeça o contato, tá? Então diga que já está trabalhando, que não tem pretensão de sair, mas que fica feliz pelo contato recebido. Olha só, né? Então talvez numa próxima oportunidade, né? Já aconteceu isso muito comigo, né? Então várias das profissionais que eu entro em contato, ai, Mônica, olha, é uma pena, não tô agora não consigo, não tenho intenção, tal, não sei o quê, mas agradeço, nossa, valeu demais. Então, toda vez que abre uma vaga, são essas primeiras pessoas que eu entro em contato acionando novamente. Ainda falando de recomendações e de etiqueta, quando você envia o currículo, faz uma entrevista, ou até a própria pessoa troca mensagem com você por WhatsApp e fica de retornar, minha recomendação, e isso acontece comigo, porque, como eu disse, eu vendo, eu atendo, eu às vezes atuo como gerente, preciso resolver um monte de coisas, preciso comprar coisas para as clínicas, enfim. Então, a gente às vezes acaba esquecendo, não é proposital, que a gente não dá o retorno. Às vezes a gente tem nem braço, pessoas para poder fazer isso pra gente. Então é de bom tom a gente mandar uma mensagem bem gostosa, bem sutil, cobrando, cobrando, entendeu? Só mais perguntando, aquela vaga, e para facilitar o seu trabalho, eu deixei uma frase lá no e-book, eu estou olhando para ele aqui agora, deixei uma frase aqui no e-book que você pode copiar e mandar, bem delicada, aí a pessoa vai entender que, putz, olha, esqueci, foi mal. Tá bom? Uma outra coisa importante. Bom, agora você, claro, gente, tudo que eu tô falando aqui é importante, né? Mas algumas coisas se destacam mais. Recomenda-se que os cargos de consultora, esteticista, recepcionista, manobrista, não falei aqui, mas tem lá no e-book, tá? O cargo de manobrista, o que ele precisa falar e colocar nas suas experiências, assim como administrativo, quando a clínica tem, né? Mas só para a gente não se estender mais, então recomenda-se que as funções menos técnicas, digamos assim, elas façam o currículo, né, as profissionais façam o currículo em 2 páginas. Claro, para as funções mais técnicas, como o biomédico, como as lideranças, aí sim pode ultrapassar, dependendo do portfólio da profissional. Quando a gente envia um currículo, tenta um contato com alguém, é de bom tom, né? A gente também se mostrar interessado. Então, aqui vai uma dica, acho que é uma das mais importantes, né? É fundamental. Estude, como eu falei lá atrás, sobre a empresa. Quando você estuda sobre empresa, você mostra interesse, mas não é só você estudar sobre a empresa e guardar isso para você, né? Então a gente precisa demonstrar. Aliás, como tudo na vida, a gente precisa demonstrar. Demonstrar interesse, demonstrar amor, demonstrar carinho, né? Demonstrar profissionalismo, pontualidade e tudo mais. Demonstrar, demonstrar. Então, é de bom tom você se mostrar interessada no próximo passo. Então, Mônica, qual que é o próximo passo? Quando que a gente vai marcar a entrevista presencial? Você vai fazer entrevista online? E, aliás, isso é uma outra coisa, né? Só vou adiantar um pouquinho, porque isso vai ficar para a próxima aula, que é como fazer entrevista. Quando se fala de você disparar um currículo, alguém agendar uma entrevista online, gente, por favor, se prepare. Se prepare como um todo, né? Prepare o cenário, prepare o cabelo, a maquiagem, a postura, veja se não tem ruído, dedique-se 100% àquele momento. Porque às vezes eu faço entrevistas online,
né? E a pessoa tá com cachorro, tá com gato, tem barulho, é alguém passando, né? A pessoa não se produziu, minimamente precisa se produzir, né? Então, como é que essa pessoa se apresentaria numa clínica, né? Maquiada, com o cabelo preso? Não. Então, teve. Gente, eu vou mencionar aqui que se a pessoa assistir, ela vai saber que foi ela, né? Teve gente que fez uma entrevista comigo, simplesmente pegou o travesseiro, colocou no colo e falou assim: ah, agora a gente pode começar. Então não é isso, a gente precisa demonstrar uma postura o quê? Comercial, elegante, porque é esse o profissional que a gente vai contratar, tá bom? Então tudo depende de como a gente se posiciona. Então procura estar num lugar tranquila, né? Evite barulho, mas se for inevitável, né? For na rua, alguma coisa, ou num bar, né? Que não houve possibilidade, aquilo era o melhor que você podia fazer. Mas em podendo aprimorar, capriche na maquiagem, ou pelo menos passa um batom, passa um pozinho no rosto, prende o cabelo, sabe? Coloca um brinco, alguma coisa assim do tipo. Continuando aqui as minhas dicas, né, as minhas recomendações, deixa eu falar para vocês uma coisa muito importante, gente. Quando a gente se candidata em alguma vaga, isso já pode significar mudança na nossa vida, né? Então a gente tem que ter um pensamento positivo. Não é mudar só por mudar ou entrar num emprego só por entrar. Tem que ter objetivo, né? Tem que ter uma meta, tem que ter ali, claro, tem que ganhar dinheiro, tem que pagar as contas e tudo mais. Mas coloca como, olha, eu vou entrar nesse lugar, eu vou fazer acontecer, e é por isso que eu tô caprichando tanto no meu currículo, lá eu quero crescer e tudo mais. Porque quando você não tem essa postura, você só vai mudar de trabalho, ou passar passeio, alguma coisa. Então você não se envolve, você não se engaja. E quando a gente vai para algum lugar, é importante que a gente tenha engajamento. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa honrar, né? A gente precisa honrar, sabe o quê? As indicações. E mesmo que você seja indicada para uma vaga por um amigo, por um ex-gestor, enfim, para um profissional de RH que te entrevistou em dado momento e surgiu uma outra vaga, mesmo quando você for indicada, mantenha o profissionalismo, né? Capriche no currículo, nas informações, mantenha-se interessada. Se você agendou a entrevista online, prepare o cenário. Se você vai na entrevista, né? Você vai à entrevista, você se arrume, né? Eu vou falar numa outra aula a respeito de apresentação para entrevista. Mas compareça, seja pontual, né? Chegue no horário e, e honre a indicação. Porque se não for para honrar, nem vá. Nem vá, nem se candidate, porque veja, é uma pessoa que está atestando que te conhece e está te recomendando. E eu passo tanto por isso, vejo tantas clínicas que passam de pessoas que não valorizam a indicação. Por isso que muita gente não quer indicar, né? Então, mas Mônica, eu nunca fiz isso. Mas como tem muita gente que faz, então tem gente que fala, não, não vou nem indicar porque, né? Então, se a pessoa te indicou, agradeça. Se você foi contratada por, né, por ter sido indicado por ela, agradeça também e mantenha, como eu falei, todo esse profissionalismo na hora do envio de toda essa postura, né? Todo esse processo de contratação, tá bom? E para a gente finalizar, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Tem mais dicas aqui para o final, mas eu preciso deixar um recadinho. Se inscreve aqui no meu canal, eu sou nova aqui no YouTube, mas eu tenho a intenção de toda semana trazer umas 2, 3 aulas com dicas super legais, direcionadas a profissionais da estética, gestores, recepcionistas, esteticistas, biomédicas, enfim, tudo que for relacionado a essa área na parte de gestão comercial. Ok? Muito bem. Para a gente finalizar, que você já deu essa caprichada no seu currículo, aproveitando todas essas dicas, a dica final. Antes de soltar o seu currículo, faça uma revisão.
e peça para alguém fazer também. Então, uma revisão do seu histórico, uma revisão da escrita, para ver se o português está escrito corretamente, se e-mail, telefone, enfim, todas as informações estão escritas corretamente. Aí, para a gente fechar com chave de ouro, olha isso, hein? Para a gente fechar com chave de ouro, o que você vai fazer? Você vai salvar o seu currículo em PDF e vai colocar o seu nome completo, o bairro onde você mora e a sua profissão ou o seu cargo. Mais ou menos assim, ó. Mônica Rocha, Moema, consultora. Mônica Rocha, tracinho, Moema, consultora. Gente, quem receber esse currículo vai falar: uau, que esse daqui veio caprichado, tá bom? Então é isso. Como última dica, né? Eu deixei aqui 25 melhores plataformas ou sites confiáveis para você poder se cadastrar. Não precisa se cadastrar em todos, obviamente, mas escolha uma plataforma que seja familiar para você. A gente se vê no próximo vídeo.